Olá, igreja, uma boa tarde. Eu continuo me chamando Armando. Não sei se feliz, não sei se bravo, zangado com a seleção brasileira, mas passou, né? Ai. Mas, independentemente do resultado, ontem nós tivemos uma festa muito grande aqui, né? Eu não vim, mas foi muito bom. O povo reunido, sempre é um motivo para a gente estar junto, celebrar, juntar panela, caneca, enfim. Glória a Deus por isso, pela iniciativa do A2, que juntou um pessoal aqui ontem à tarde e outros também fizeram parte. Queria dar um lembretezinho, eu vi aquelas coisas que a gente vai ouvindo aí nos corredores, né? Principalmente o pessoal que organiza acampamentos e programações na IBC. Nós temos um retiro do Geração Futuro e eu ouvi uma coisa muito interessante. Algumas mães e alguns pais, né, têm receio de mandar os meninos para acampamento. Eu achei isso tão estranho, porque na minha época, algum tempo atrás, e não faz muito tempo, os pais faziam fila, queriam entrar, não tinha vaga, era uma briga para colocar os filhos para o acampamento. Agora eu não estou entendendo. Se você não faz isso pelos seus filhos agora, o inimigo vai fazer por você mais tarde. Então deixa dessa besteira de achar que você tem que estar com o controle remoto dos seus filhos. A hora é agora. E nós temos uma equipe de servos que amam Jesus, amam crianças, são pessoas muito bem gabaritadas, psicólogos que sabem lidar com crianças em todas as faixas etárias. Então não deixe seu filho de fora, nem seu neto de fora, nem seu vizinho de fora, certo? Em nome de Jesus, vamos acabar com isso. Tem umas coisas, né, que acontecem com essa nossa sociedade que dá medo, né? Então, em nome de Jesus, papai, mamãe, faça igual a Ana, né? Pediu o filho nasceu, ela entregou para o sacerdote, fica aí que é do Senhor, né? Então, principalmente no que diz respeito a atividades que envolvem o povo de Deus, a igreja de Jesus, coisas feitas com muito carinho. E eu digo até que às vezes eu ouço testemunho de pessoas que há anos passaram pela IBC, ainda se lembram do legado que foi deixado. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de alguém que está fazendo uma universidade aí fora, mas acima de tudo sendo muito grato a Deus pelo legado e pelo que as crianças aprenderam desde o Geração Futuro, desde pequenininho. A igreja é parceira da família, então traga seu menino. Acho que você está com medo de perder o controle do celular, deve ser isso, né? Então é melhor gerar um robozinho daqui a pouco, né? Que a gente gera um robô e o robô fica absolutamente debaixo do controle da gente. Gente, vamos ir na contramão dessa Babilônia e dar aos nossos filhos sempre a oportunidade de aprenderem mais de Jesus, principalmente no ambiente que é a igreja local, onde nós temos servos e servas do Senhor que fazem isso com muito carinho. Enquanto nós estamos aqui, nós temos quase 500 crianças ali, e os voluntários estão lá, trabalham a semana inteira. Quando eu passo aqui, eles estão preparando tudo para que no domingo aconteça esse momento. Então, queria louvar a Deus pelos pais que assim confiam e desafiar os pais que não confiam, em nome de Jesus, né? Soltam. Eita nós. Pronto, nesses próximos domingos, hoje, no próximo domingo, no outro domingo, a gente vai estar trazendo um pouco à memória a nossa missão. Missão. Nada novo, mas há alguns anos atrás, nós tivemos uma onda do que era chamado de planejamento estratégico. Empresas, igrejas, toda a organização, época do famoso Peter Drucker e seus livros sobre administração. É interessante que quando esses homens aparecem com essas novidades, eles sempre têm um fundamento bíblico. Foi tanto que na época, minha filha, quando se formou em administração na UES, a tese dela foi sobre a rede ministerial, sobre dons e talentos, princípios da igreja local aplicados nas empresas. Interessante, né? Tirou o princípio bíblico, levou para a empresa. Assim como, por exemplo, na área jurídica, a maioria das áreas do saber, nós temos valores e princípios bíblicos que são levados para lá.
E nessa época do planejamento estratégico, dois enunciados, ou duas coisas importantes do planejamento, era você saber qual é a sua visão, qual é a sua missão. E para traduzir em miúdos e ficar bem simples, até para uma criança entender, visão é o que você quer ser. Enquanto empresa, enquanto trabalho, enquanto família, enquanto time, enquanto grupo, enquanto pessoa. Visão tem a ver com o ser. Então você faz uma declaração de visão da sua própria vida. É o que eu quero ser. Quando a gente é pequenininho, você pergunta, né? O que é que você vai ser quando crescer? Aliás, eu estava no conviver aqui depois do culto e uma criança de 10 anos perguntou se ela poderia ser o pastor Armando no futuro. Eu disse, não, porque a gente é único, né? Singular, e provavelmente vai ser um negócio muito ruim de seguir, né? Mas eu disse, Deus tem um plano para você. Você deseja ser alguém, então Deus tem um plano específico para você. Nesse sentido, é a visão, né? O que eu quero ser. E quando você fala de missão, é sempre um verbo, porque é ação, é no infinitivo. Então, por exemplo, eu ilustro assim, né? Se você quer pegar alguma coisa no alto de uma prateleira, você tem a visão de querer aquele objetivo. Mas até chegar lá, você tem que fazer algo a respeito. Então, sua missão é arruma uma escada e de degrau em degrau você vai subindo. Eu tenho que subir, eu tenho que andar, eu tenho que estudar, eu tenho que treinar, porque eu tenho um objetivo na vida. Então, é muito importante de quando em quando a gente retomar a nossa missão como igreja de Jesus. E nós não estamos falando aqui de planejamento estratégico de business, de negócios. Não precisa tremer aí na cadeira, porque a nossa missão, a missão da IBC, ela é fundamentada na palavra de Deus. E a nossa missão, que a gente memorizou, as crianças memorizaram também, é a ideia de que nós temos que amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Interessante que na palavra proclamar você tem amar, né? Na verdade é amar a Deus, amar uns aos outros e amar o perdido, amar o próximo. Então, nós transformamos a última fase dessa missão, a última parte, em algo que é muito mais entendível. Ou seja, ao amarmos o perdido, nós não só amamos o perdido, mas nós proclamamos, por amarmos o perdido, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. E aí eu quero convidar você para mudar de posição e me aguentar aí durante alguns minutos. Vamos ficar em pé, a gente vai fazer uma leitura. Não é obrigado, você não precisa se levantar, se não quiser, pode ficar sentadinho. Mas você muda de posição, dá uma esticadinha. E nós vamos ler o texto base, que é Mateus capítulo 22, versículos 34 a 39. E vamos lembrar que tudo que você faz, assim, em termos de leitura da palavra, ouvir uma pregação, a música que está sendo tocada, faça as duas perguntas. O que Deus está me dizendo que eu vou fazer a respeito? Talvez uma palavra do pregador, talvez um versículo, um princípio só, seria suficiente para você sair daqui e dizer, Senhor, é nisso que eu quero aperfeiçoar minha vida, é isso que eu quero fazer na minha caminhada cristã. Então vamos ao texto base. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, ou seja, um dos fariseus, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Então era uma pergunta que estava colocando Jesus em xeque, à prova. A pergunta foi, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quando ele diz lei, ele está falando do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Qual é então o maior mandamento da lei? Verso 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui na tua presença, nós reconhecemos que o Senhor está aqui. Aliás, nós não estaríamos aqui se o Senhor não estivesse nos sustentado, nos guardado e pela misericórdia nos mantido vivos até aqui. Nós devemos ao Senhor a vida, o ar que respiramos e a nossa própria presença aqui nesse lugar. Nós estamos conscientes e certos de que o Senhor está aqui no nosso meio, nos visitando de uma forma muito especial, porque nós estamos reunidos em teu nome, Senhor. Então o que nós te pedimos agora, o que eu te peço é: fala com o teu povo, fala conosco, fala com a igreja, como o Senhor falou ao meu coração através dessas palavras. Ensina-nos, Senhor, a te amar cada vez mais e mais, e a cumprirmos esse grande e maior mandamento. Te agradecemos, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Você sabia que uma semana, claro, né, tem 7 dias, 168 horas, 100.800 minutos e quase 604.800 segundos, quase não, precisamente. Enfim, muita coisa, né? Muito tempo. Então faz o seguinte, olha para a pessoa do lado aí e descreva numa frase bem rapidinho como foi sua semana. Vai? Uma frase, uma palavra. Uma frase, viu? Não é um livro. Minha semana foi? Se você leu o livro essa semana, ou assistiu algum filme, ou algum programa assim que lhe chamou a atenção, dá um toque aí para a pessoa do lado e diz, numa frase, o que você leu, o que você viu. Vai, diz aí. Eu não li nada. Eu li tanta coisa. Eu vi tanta coisa, eu fiz tanta coisa. Então presta atenção agora no que vai acontecer com o Senhor Jesus e o nosso personagem. Ele já entrou aqui na história, não? Então vamos lá, põe o nosso personagem aí. Certa vez Jesus foi abordado por um especialista da lei judaica, um perito, um advogado. Olha ele aí. Esse é o cara da Bíblia. Esse é o camarada que anda com aquela Bíblia bem grande debaixo do braço. Esse aí é um perito na lei de Deus. Estou falando do código de Hammurabi, eu não estou falando de nenhum outro código. Eu estou falando de um indivíduo perito no Velho Testamento, perito nos 5 primeiros livros da Bíblia. E esse indivíduo se aproxima de Jesus porque ele faz parte do status quo. Eu não sei se vocês perceberam, ele está de gravata, viram aí? Porque eu achei que hoje nós temos indivíduos parecidos com ele, certo? E aí nós temos Jesus de costa e temos o doutor da lei. Sabe aquele teólogo, pastor, irmão, diácono, estudante de teologia, seminarista, aquele irmão que vem para a igreja e tem palavras bonitas, o pregador. E eu não sei se eu estou lá do lado de Jesus ou se eu estou do lado desse camarada. Então eu quero dizer em primeiro lugar que eu estou pregando para mim mesmo, certo? Dizendo, Senhor, me livra de agir como esse indivíduo aí. Estão ligados? Está aí. E esse cara não é um idólatra, ele não é um herege, ele não é um ateu, ele não é um cara blasfemo, não. Ele usa a palavra de Deus. Ele é um mestre da palavra de Deus. Ele é um mestre da Bíblia. E ele faz a pergunta a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha só.
Imagine um juiz ou um advogado, um promotor, ou quem sabe um juiz do STF, encontrando você no meio da rua e perguntando a você qual é o artigo mais importante da Constituição. Você diz, como assim? Como é que eu posso resumir a Constituição de 1988, que possui 250 artigos? E os atos das disposições constitucionais transitórias têm mais de 114 artigos. Além disso, a Constituição Federal de 88 tem mais de 130 emendas. Eu acho já está beirando aí 140 emendas. Imagina alguém no meio da rua te encontrar e dizer qual é o mais importante artigo da Constituição. Você diz, gente, a Constituição é tão grande, são tantos artigos, como assim? O que você está querendo de mim? Aí você imagina esse indivíduo chegando para Jesus e indagando sobre o mais importante artigo da lei judaica. São 613 mandamentos no Pentateuco, na lei. 365 mandamentos negativos, provavelmente um para cada dia do ano, e 248 artigos positivos. Então é uma pergunta capciosa, difícil, não é não? Como é que eu vou resumir 613 artigos ou leis, tantas ordens, tantas regras, tantos preceitos, como responder qual seria o maior, o mais importante mandamento? Mas antes de focar na resposta de Jesus, você tem que saber que a pergunta é capciosa, ela é maliciosa, ela é uma pegadinha, que aliás é característica dos indivíduos que se acham conhecedores da palavra de Deus. Na verdade, quando eles fazem uma pergunta, ele quer que você caia na armadilha. Ele não está afim de aprender. Ou ele está afim de mostrar que ele sabe mais do que você, ou ele está afim de jogar uma armadilha para você cair. Esse indivíduo não é diferente. E Jesus, ao responder, ele acaba revelando qual é o maior mandamento da lei. O resumo de tudo que devemos fazer como discípulos de Jesus. É o resumo do que você deve fazer como pessoa, é o resumo do que você deve fazer como GR, como grupo de relacionamento, é o resumo de que nós devemos fazer enquanto igreja de Jesus. Jesus responde no verso 37, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus. Mas antes de a gente trabalhar um pouco mais essa relação e essa resposta, veja o contexto. O contexto é o capítulo 22. Toda vez que você for ler a Bíblia, um versículo, lembre dos versos anteriores, dos versos posteriores, veja em que capítulo está, em que epístola está, em que carta está. Não leia um versículo fora do contexto, não interprete um versículo fora do contexto. Então, quando o pastor está pregando aqui, ou qualquer um dos pregadores, é uma espécie de modelo, de padrão para você, ao ler a palavra de Deus, fazer as perguntas e ler exatamente dessa forma. O contexto é o capítulo 22 todinho. Dos versículos 1 a 14, Jesus fala da parábola do grande banquete de casamento. Ele demonstra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Dos versos 14 a 22, os religiosos fariseus planejam pegar Jesus numa pegadinha e ele pergunta se era lícito pagar imposto ou não. Jesus pega a moeda, de um lado está lá César. E ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, nos versículos 14 a 22. Aí nos versos 23 a 33, os saduceus, que era um outro partido religioso, mas envolvido um pouco com a política, um partido de elite, que não acreditava na ressurreição,
Ele fala de uma sequência de pessoas que se casam e aí vão morrendo, e outro casa, e ele pergunta, e depois, lá na eternidade, vai ser a mulher de quem para ficar com quem? Se casou com 3 maridos. Aí Jesus diz, na ressurreição, ninguém se casa e nem se dá em casamento. E os saduceus ficaram embasbacados, né? Sem resposta. Mas aí vem o contexto imediato da resposta de Jesus ao perito da lei. Verso 34 diz, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Ou seja, quando os fariseus, que eram um partido religioso, ouviram que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta, e Jesus era uma ameaça. Jesus era uma ameaça aos teóricos da lei, aos professores da lei, aos mestres da lei, era uma ameaça ao templo, era uma ameaça à sinagoga, ele era uma ameaça à religião instituída. Eu acho que se Jesus viesse nos nossos dias hoje, a maioria das igrejas não o reconheceriam e não o receberiam, porque ele pareceria muito estranho, muito diferente. Ele não se encaixaria na nossa rotina, talvez nem nas nossas doutrinas, nem na nossa forma de cultuar. Mas Jesus, acima de tudo, era uma ameaça para o status quo. Porque ele era diferente. Então, se ele deixou os saduceus sem respostas, esse homem vai ganhar popularidade e nós temos que dar um jeito de acabar com ele. Então os fariseus se reúnem, elegem um dentre eles, talvez o mais esperto deles, um inquisitor, para dizer, vai lá, faz uma pergunta para que ele caia na armadilha, para que ele negue a lei, e assim a gente tem um argumento para aniquilá-lo, matá-lo, tirá-lo de cena. O que foi lá era um representante, um chamado perito na lei. Era um advogado, um juiz. Ele faz uma pergunta, mas o texto revela que a pergunta era exatamente para colocar Jesus à prova. A palavra perito na lei no grego, nomikos, significa advogado. O termo é raro em Mateus, mas indica que ele era um expert na lei, no direito, um delegado incumbido de questionar, arguir e indagar Jesus. Mas apesar dos fariseus estarem furiosos e enviarem aquele homem para questionar Jesus, no diálogo com Jesus, esse homem parece ter uma admiração por Jesus lá no fundo, sabe? Sabe quando você é mandado para fazer uma coisa contra alguém, mas aí você diz, rapaz, pode ser que esse cara tenha razão, né? Então esse homem foi cumprir a missão, mas o texto revela que ele tem alguma admiração por Jesus. Interessante isso. Marcos 12:32 diz assim, muito bem, mestre, disse o homem, está certo aos dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Seu entendimento, ou o entendimento do perito na lei aqui, era parcial, porque ele se aproxima de Jesus, ele faz a pergunta, quando Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus, esse fariseu diz, o senhor tem razão, só existe um único Deus. Então eles estavam os dois concordando agora numa coisa comum, que é o quê? A existência de Deus. Só que isso não era o bastante. Saber que Deus existe não é o bastante. E aqui eles concordam que Deus existe no que Jesus falou e naquilo que o fariseu acabou concordando, mas o perito na lei é checado por Jesus, mostrando que ele está ainda distante do reino. E aí ele prossegue, porque a pergunta, quando ele diz qual é o maior mandamento da lei, ele está dizendo assim, ó, nós seguimos a lei
de Moisés, que foi dada por Deus. Moisés foi um libertador, Moisés foi um mediador, Moisés foi o autor do Velho Testamento, principalmente da lei do Velho Testamento. Então nós queremos saber o que você vai dizer da lei de Moisés. E eles talvez esperassem que Jesus fosse dar uma resposta diferente da lei, contra a lei, contra Moisés. Aí eles teriam um álibi para prendê-lo e para matá-lo. Jesus então foi colocado em xeque contra o maior líder do judaísmo, Moisés. Mas aí a resposta de Jesus está embasada também naquilo que ele disse em Mateus capítulo 5, verso 17, quando ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Ou seja, ele diz: eu não estou aqui para destruir a lei, mas eu estou aqui para dizer que toda a lei foi dada para que tudo se cumprisse em mim. Gente, isso é fantástico. É a mesma coisa que você dizer assim: você é contra as placas que indicam, quando você está viajando longe de Fortaleza e você volta e diz Fortaleza a 300 quilômetros, Fortaleza a 200 quilômetros, Fortaleza a 100 quilômetros, Fortaleza a 50 quilômetros, e você vai dirigindo e diz: estou chegando em casa. E a pergunta deles é o seguinte: você é contra esses sinais? Jesus diz: não, eu não vim aqui para quebrar os sinais, eu vim aqui para dizer que todos os sinais apontavam para mim. Ele era a razão de tudo que o Velho Testamento revelava, passo a passo. O sacerdote apontava para o grande sacerdote que seria Jesus. O rei apontava para o grande rei que seria Jesus. O profeta e o profetismo apontava para o grande profeta que era Jesus. Então olha que interessante, né? A pergunta é capciosa. Então, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Eu quero lembrar uma outra coisa que esse indivíduo faz. Ele chama Jesus de mestre. Essa palavra dita dessa forma deixa entender duas coisas: ou ele está respeitando Jesus, porque Jesus de verdade é mestre dos mestres, ou ele está usando o argumento do bajulador. Sabe o que é o bajulador? É aquele indivíduo que ele quer te pegar, mas ele chega te elogiando. Conhece gente assim? Ele vai elogiando. Ah, você é maravilhoso, você é o conhecedor das Escrituras, você é um grande líder. Quando começa assim, meu desconfiômetro já começa a ligar e acender todas as luzes. Sai para lá. Eu prefiro que você me xingue, mas ouça o que eu estou dizendo, do que você vir com um elogio para cima de mim. Não é não? Ou então o cara que diz assim: ai, você é linda. Tira a roupa. Ah, você é maravilhosa. Não é assim? O pedófilo, o indivíduo que quer seduzir o outro, geralmente ele vai elogiando. Oh, que menino lindo, oh, que menina linda, oh, que moço lindo, oh, que moça linda. E no final o intuito é capcioso, é para destruir. É assim que acontecem os abusos. Então esse perito da lei, ele chama Jesus de mestre, ninguém sabe se é um elogio ou na verdade uma bajulação, porque os indivíduos, e a razão que esse camarada está de gravata é porque nós estamos dizendo que hoje nós temos esses caras dentro da igreja de Jesus. São doutores da palavra, são teólogos, são seminaristas, são homens com grandes títulos, são indivíduos que gostam de se aprofundar na teologia, mas a abordagem é sempre essa, capciosa, bajuladora. E Jesus vai revelar um pouco disso. Então ele diz: não, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então qual é o grande mandamento? Ou seja, Jesus, dos 613 mandamentos, qual é o maior? Os fariseus, assim como os legalistas de hoje, eles são duramente confrontados por Jesus. Porque a religião, gente, seja católica, seja espírita, seja evangélica, ela cria esses indivíduos.
porque ela fica baseada apenas no livro e no saber. Então, quem sabe mais é mais importante. Quem não sabe, não é. E muitas vezes, o conhecimento é mais importante do que o caráter. Eu me lembro quando eu me converti, aos 17 anos de idade, e Heloísa disse, você tem que ir para a igreja? Eu disse, não, eu não me converti à igreja, eu me converti a Jesus. Mas depois de um ano eu acabei indo. E quando cheguei lá, eu sentava na escola bíblica dominical. Quem é que estava na frente? Um professor. Me lembro a imagem até hoje. Um erudito, um professor universitário, um indivíduo conhecedor da palavra de Deus, e todo mundo sentava para beber daquele indivíduo. Só que na medida que eu fui conhecendo os filhos dele, à medida que eu fui conhecendo a mulher dele, à medida que eu fui conhecendo a casa dele, eu compreendi que esse indivíduo, ele sabia tudo da lei, mas ele não amava nem seus filhos, nem sua esposa, porque era uma mulher abusada, e seus filhos da mesma forma. O que ele era na igreja, ele não era em casa. E aquilo me decepcionou muito. E eu dizia, Elô, não é possível um negócio desse. Eu estou lendo a Bíblia aqui, me parece diferente. Esse homem não podia agir desse jeito. Por que ele não aplica o que ele está me ensinando aqui na casa dele? E eu ia perturbar o pastor da mesma forma. Meu filho, calma, você entende, vai devagar, com o tempo. Mas a igreja evangélica cria esse tipo de pessoa. Não só porque os indivíduos se acham, mas como a própria congregação acaba sendo inocentemente enganada. Você está num GR, daqui a pouco aparece alguém que sabe um pouco mais da palavra, você diz o quê? Pastor. Se o cara pega no microfone, você diz, é pastor? Se ele fala bonito, pastor. Você logo eleva o indivíduo àquela posição pelo que ele faz, não pelo que ele é. Por isso Jesus em Mateus capítulo 23 pegou esses indivíduos e disse, vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos. E aliás, tudo que vocês fazem é para aparecer para as pessoas. E as pessoas são enganadas. Mas por dentro vocês estão podres. O que é isso aí, gente? Por isso que Jesus agora vai falar de algo muito sublime, que não é o simples cumprimento da lei. O perito da lei achou que Jesus iria dizer algo inovador, mas Jesus, que era considerado um perigo para o sistema, por quê? Era alguém fora do templo, fora da bolha, fora do tradicional. Jesus não tinha título, ele não era sacerdote oficial, ele não vestia uma roupa diferente. Percebeu isso? Eu sei que eu não presto, mas eu faço uma força grande para não ser estereotipado como alguém que é diferenciado das pessoas. Não. Em nome de Jesus, Igreja Batista Central de Fortaleza, hoje, amanhã, daqui 100 anos, 200 anos, se Jesus não voltar, eleve o nome de Jesus, não de homens. Nós somos pastores por função, não é título. Por isso que nessa igreja aqui sobem no púlpito indivíduos que não são consagrados pastores, mas falam e proclamam a palavra de Deus, porque Deus lhes deu o dom de ensino. Então exerce o dom de ensino, não só aqui no púlpito, agora no Radical, lá no Geração Futuro, no Seja Homem, no Mulher. Mulheres de Deus que abrem a boca para falar do poder de Deus, não precisam de títulos. Então Jesus era considerado esse indivíduo perigoso, porque ele estava fora do sistema. Aí vem a resposta. E surpreendentemente Jesus faz o quê? Ao invés de citar uma nova coisa, porque ele era tão, tudo que Jesus trouxe era novo. Novo mandamento, nova doutrina, novo testamento, vinho novo, odre novo, novo pacto. Então ele poderia dizer algo completamente inusitado e fora do conteúdo da lei. Ele poderia. Mas o que ele fez?
Ele foi para dentro da lei que esses indivíduos carregavam debaixo do braço e mostrou qual era a missão, qual era a intenção do Senhor. Ele cita Moisés em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, o chamado Shema. Ele fez o oposto do que os algozes esperavam, os legalistas, os detentores do saber. Ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame. Não imponha regras. Não enfatize a lei. Quando eu me converti, antes disso eu achava o seguinte: eu não vou me converter não, porque eu tenho que deixar de fumar, tenho que deixar de beber, tenho que deixar de transar, eu tenho que deixar um bocado de coisa. Por quê? Eu entendia que ser cristão era cumprir a lei do não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Porque o cristianismo aprendido, às vezes dentro do seio da própria igreja, ele se resume a isso. O cara olha para o indivíduo que não bebe, não fuma e não transa e diz: esse é santo. Mas às vezes o coração é podre por dentro. Aliás, eu conheço muito ateu que não bebe, não fuma, não vive abusando de mulher, nem consumindo pornografia. Gente boa. Muito mais piedoso do que nós. Mas isso faz um filho de Deus, um discípulo de Jesus? Não. Até porque ser um discípulo de Jesus não é caracterizado pela obediência. Por isso alguns indivíduos entram na congregação e a primeira coisa que eles veem quando chegam aqui na IBC é a roupa de A, a roupa de B. E ele não suporta, porque ele não pode ver uma mulher de decote. Porque ele acha que o problema está na mulher, quando na verdade está no olho dele. Eu estava outro dia assistindo um jogo aí dos meninos, e um amigo meu estava do meu lado, tomando uma cervejinha, e eu disse: eu vou tomar um porra, eu falei, né? Vou tomar um porra, aí pedi 2 águas de coco. E ele tomando uma cerveja, estamos aqui. Aí aparece uma garota, né? Bem formatada de corpo, e ele gozador, né? Ele gozador e disse: e aí, pastor? Isso aí é pecado, né? Eu disse: não, ver não é pecado. Olhar também não é pecado. É o que você vai fazer com o que você está vendo e que você está olhando. Está lá no livro de Jó, no capítulo 31. Eu não vou fixar os meus olhos numa donzela, porque se eu fixo os olhos, é muito além do que o simples ver. Eu posso ver uma pessoa pelada em qualquer lugar. Aliás, a gente vê isso todo tempo. Mas o problema não está em quem está nu. O problema está no meu coração e na malícia do meu coração. Então esses indivíduos que entram na igreja são os fariseus que andam com a lei debaixo do braço. Eles são doentes. Porque ele não pode ver ninguém aqui dentro. Se entrar um camarada aqui fumando baseado, se entrar um camarada aqui pelado, você vai fazer o quê? Aquela igreja está cheia de gente. É seu coração, amado. Isso aqui não significa libertinagem, não, mas significa qual o critério de você achar que alguém é santo ou não, porque veste o tipo de roupa que você quer que a pessoa vista. Então Jesus vai no cerne. Ele fala que o princípio maior de toda a lei, de todos os profetas é amar. E eu quero dizer aqui o seguinte: ser liberto das amarras do legalismo, da regra e da lei, e antes até de prosseguir aqui, deixe-me dizer outra coisa, é a mesma coisa que os pais fazem com os filhos. Regra, 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 regra. Querem que cumpram as regras. E regra sem relacionamento gera rebeldia. Quantas vezes eu ouço os pais aqui na IBC mesmo, que criam seus filhos desde pequeno na palavra de Deus, no Geração Futuro, cantam os hinos, batiza o menino. Quando chega com 17, 18 anos, o menino ou a menina faz uma opção completamente maluca em relação ao seu sexo. E o pai diz assim:
o que eu faço, pastor? Qual é a minha resposta? Ame. Ame. Não é travando, não é impondo regra, não, ame. Exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo. Ame. É o amor que nos liberta. É por amor que nós ofertamos, foi dito aqui pelo pastor Daniel. É por amor que nós obedecemos. Não é pela regra. E esses fariseus faziam isso, eles pareciam santos. Mas, presta atenção, ser liberto das amarras do legalismo, da liturgia, do tempo, do ritual, não significa ser um anarquista. Ou seja, um defensor daquela ideologia política que busca uma sociedade baseada na liberdade total, sem necessidade de disciplina. Não, nós temos disciplina. Aqui tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. Também não significa ser anômico, ou seja, é uma frase, aliás, uma palavra derivada da sociologia, que descreve alguém que opta pela ausência total de lei e rejeita todas as normas e todas as leis sociais. Jesus diz: não, ame o Senhor seu Deus. Jesus apenas relembrou aquilo que esses peritos na lei já sabiam. E é interessante que todo judeu ortodoxo, ele carrega consigo uma caixinha com o Shema, com essa palavra de Deuteronômio 6 dentro enroladinho. Ele põe na testa, ele põe no braço, ele põe na porta, ele põe em todo canto. Ele põe a Bíblia aqui, ele põe a Bíblia acolá, ele faz um bocado de coisa, menos no coração. Já viram isso? Então Jesus só relembrou o que eles já sabiam. Porém, como muitos legalistas incoerentes e hipócritas de hoje, eles carregavam o livro sagrado em mãos, mas os corações estavam sujos. Eles ocultavam o pecado, o erro, o vício, a mentira, o adultério, sob o manto do mandamento e da lei, da teologia e da erudição. Amados, tudo que nós podemos saber sobre Jesus na palavra dele, o estudo inclusive da escatologia. Eu estou me preparando para o segundo semestre a gente estudar juntos aqui o livro do Apocalipse, mas toda vez que eu estudo escatologia é para que eu seja ainda mais santificado na presença de Deus agora. Todo o objetivo da palavra de Deus é que o nosso coração seja limpo, nossa vida seja limpa. Então era o que Jesus estava tentando mostrar. Ao responder a pergunta capciosa, Jesus cita o texto que virou para eles apenas letra morta, destituída de misericórdia, de amor, de compaixão, pois o uso do texto apenas revelava religiosidade oca, hipócrita e legalista. Mas vamos ao cerne da resposta. Qual é o cerne da resposta de Jesus? Amar, amar e amar. Eu me lembro anos atrás de um líder aqui da nossa igreja, que tinha um filho que gostava de motocross. E ele estava indignado porque depois de uma idade o menino não vinha mais obrigado para a igreja. E ele se envolveu no motocross, só saía por aí, era sábado, era domingo, voando no motocross. E o pai, desesperado, era um líder da nossa igreja, professor aqui na nossa igreja, era um líder aqui na IBC, e ele veio me consultar, o que é que eu devo fazer? Eu digo, primeira coisa, você está proibido de vir aqui para a igreja mais. Não apareça mais aqui. E eu vou fazer o quê? Vá ver seu filho andar de motocross. Vá lá onde ele está. Demonstre que você o ama, que você se interessa pelo que ele se interessa. Demonstre amor para esse menino, porque quando ele perceber que você valoriza o que ele faz, que você o ama de verdade, a ponto de deixar a igreja, não Jesus, porque você vai carregar Jesus com você lá para a pista de motocross, ele vai reconhecer que você de fato o ama e que Deus é capaz de mudar a agenda dele
Amém? Simples assim. E o menino deixou de andar nos dias para estar com seu pai, mas se alegrou o fato do pai estar ali próximo dele. Ama, amando, amando, amor. Então, como não cair na armadilha de relativizar essa tão importante palavra, capaz de resumir toda a lei? Aí eu tenho uma dica bem rápida aqui para vocês. Um truque do diabo, para a gente não viver valores e princípios bíblicos tão simples e tão claros, o truque do diabo é banalizar palavras. Por exemplo, se você teve um pai que foi abusador, que você talvez tenha mágoa, tenha ódio em algum momento de seu pai, quando a palavra de Deus diz que Deus é pai, você rejeita Deus por causa da experiência que você teve com o seu pai. Ou seja, quando você é um péssimo pai, você desvaloriza a palavra e essa pessoa não tem mais noção de que ele é um filho amado do Pai eterno, infalível Deus. Então, quando a gente fala aqui em amar a Deus, amar uns aos outros e amar o perdido, o que o diabo tem feito com a gente aqui é a banalização da palavra amar. Você ama sorvete, você ama o pet, você ama o carro, você ama o esporte, você ama o Brasil, você ama o político, você ama... Não é assim? Ah, eu amo sorvete. Você gosta do sorvete. Você deveria dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu amo Deus. E eu amo criaturas de Deus. Então você banaliza tanto, usa a palavra de Deus em vão, não é não? Que você acaba diminuindo Deus. Ai meu Deus, valha-me Deus. Tudo você fala Deus, mas fala por falar, porque é força de expressão. É o diabo tentando colocar na nossa boca a banalização do termo. Por isso que você não pode, não deve falar o nome de Deus em vão. Para, irmão. E a palavra amor não use, diga, eu gosto do meu pet. Eu gosto de sorvete, eu gosto de carro, eu gosto de rally, eu gosto de velocidade, eu gosto de brincar, eu gosto de jogar, mas eu não amo, eu amo meu Deus. Eu amo a minha amada minha esposa, eu amo meus irmãos em Cristo, eu amo o perdido com o amor de Jesus. Olha, a resposta de Jesus para o perito na lei é, ame. Mas você é capaz de entender a profundidade dessa palavra? Nós aprendemos com o pastor Daniel recentemente que no Velho Testamento a palavra hesed, no hebraico, fala do amor leal. Esse amor que ele está dizendo aqui é amar a Deus com amor leal. É o amor do pacto. É o amor que não se baseia em sentimentos. Não é o que eu sinto, é o que eu decido fazer. Eu decido amar. Você abriu a palavra de Deus hoje de manhã? Aquele que tem os meus mandamentos e neles medita e guarda, estes são os que me amam. Você decidiu hoje de manhã que a primeira pessoa com quem você iria falar, ou de quem você iria ouvir alguma palavra, era Deus ou não? Ou foram as notícias? Ou foi a comida? O que foi que você fez logo cedo de manhã? Então, quando você diz que ama a Deus, você tem que tomar uma decisão, é uma atitude, não é o sentimento. Na maioria das vezes eu sinto que eu amo minha esposa, mas tem hora que eu não sinto, mas mesmo assim eu devo amar. Porque ela não é perfeita, assim como eu não sou perfeito. Então não é um sentimento, é um compromisso, é uma decisão, amar a Deus. Esse tipo de amor requer uma resposta prática. E amar a Deus significa obedecer a Deus. Reconhecer que Ele existe, que Ele está presente na minha vida e me colocar à disposição dEle. No Novo Testamento nós temos 3 termos para o amor. Storge, que é o amor afeto familiar. O filia, que é, ou filéu, que é a amizade, o amor amigo.
eros, que é o amor erótico, romântico, sexual, mas quando tratamos da relação com Deus, o amor é ágape, agapau. É um termo especial, aparece 300 vezes no Novo Testamento, 116 vezes o substantivo, 143 vezes o verbo e 61 vezes o adjetivo, amado, 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 amado. Eu vi o depoimento de uma irmã hoje aqui, me falando da conversão, e que ela disse, pela primeira vez, porque eu tive problema com meu pai, eu falei de manhã e ela disse, isso aconteceu comigo. Ela disse, eu ouvi pela primeira vez aqui e entendi que eu era amada do meu Pai eterno. Esse é o amor da resposta de Jesus ao mestre da lei. É um amor incondicional, é um amor volitivo, é uma decisão, é um amor doador, que se doa, que se entrega. Então Jesus responde ao perito da lei, resumindo toda a lei e os profetas num mandamento que não aponta para a ação, mas para a motivação. Atenta para isso, irmão. A resposta de Jesus não é o que você vai fazer. Mexe com o motivo pelo qual você vai fazer. Não é obedecer o mandamento, mas é por que você vai obedecer. Eu obedeço porque eu amo. Muitas vezes eu cheguei próximo de cometer uma coisa terrível na minha vida, mas eu abri mão por amor ao meu pai. Eu amava tanto aquele sergipano que morreu aos 49 anos de idade, 3 meses depois da minha conversão, eu o conduzi a Cristo e o Senhor o levou imediatamente. Então, quando eu andava na rua armado com a garrucha de 2 canos aqui, a ponto de fazer uma loucura, eu disse, eu não vou fazer por amor ao meu pai. Eu não conhecia Jesus. Eu não posso pecar, porque eu amo o meu Deus. Entendeu? Eu não posso viver uma vida hipócrita, porque eu amo o meu Deus. Se eu vou fazer o bem, eu vou fazer porque eu amo o meu Deus. Se eu vou dizimar, ofertar, porque eu amo o meu Deus. É a motivação. Não para aparecer, não para obter algo em troca, entende? Eu não vou obedecer porque eu vou me dar bem. Eu não vou obedecer porque eu tenho medo. Mas porque eu amo o meu Deus. É por amor. Então ele mexe na motivação. Ele resume toda a lei na motivação. Por que você está aqui hoje à noite? Porque você ama o Senhor, ama a igreja do Senhor. Então obedecer não deveria ser pesado, não deveria ser por medo, não deveria ser por castigo prometido. Como algumas denominações ensinam que você ganha a salvação, perde a salvação. Ganha a salvação, perde a salvação. Aí eles dizem assim, se você pecar, você perde a salvação. Aí se você ficar bonitinho, bonzinho, aí você ganha a salvação de novo. Para que Jesus na cruz do Calvário? Estou me lembrando de uma deputada famosa aqui, assembleana, né? Quando ela veio falar comigo, estava aqui. Eu até dei um puxão de orelha nela, ela ficou brava, até chorou aqui. Porque quando ela se apresentou, eu disse, aqui não é negócio de deputada aqui não. O seu nome é Maria. Aqui a gente trata a gente assim. Aí depois nós começamos a conversar, e eu conversando com ela, porque não sei o que, a salvação. Aí quando eu falei da salvação, que o que Jesus nos dá foi baseado no seu sacrifício na cruz do Calvário, que ninguém pode nos tirar das mãos dele, e que salvação não depende do meu comportamento. Eu não preciso parar de pecar com medo de ir para o inferno, não. Jesus já me livrou, já pagou o preço, já me perdoou de pecados passados, presentes e futuros. E eu obedeço por amor, não por medo. Aleluia, o amor lança fora o medo.
Hoje essa amada sai por aí dizendo: o pastor me ensinou esse negócio aí. Eu disse: eu não, a Bíblia. Né? Então tem uma assembleiana que acredita na segurança eterna do salvo em Cristo Jesus. Por quê? Não é por medo, é por amor. Nós vamos fechando aqui. Então obedecer não deveria ser pesado, não deveria ser por medo, não deveria ser por castigo, nem pela tentativa de agradar os outros, como os fariseus, mas por amor. E aí o Senhor diz: ame a Deus. Não só creia que Ele existe, porque Tiago 2, 19 e 20 diz: você crê que há um só Deus? Fazes bem, mas até os demônios creem, e eles tremem. O relacionamento pessoal com Deus parte de uma fé genuína para uma comunhão e uma relação de amor concreto, capaz de deixar o campo da verbalização, de abrir a boca para dizer glória e aleluia, quando na verdade você não ama a Deus. É mera encenação. É uma demonstração capaz de abrir mão, que não é capaz de abrir mão de si mesmo. Por isso, 1 João 3,18 diz: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E Jesus resume o coração de todas as leis no Shema. E atenta comigo aqui, de novo, Deuteronômio 6, 4 a 9. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aí, ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver aonde? Aonde, gente? Sentado em casa. Quando estiver o quê? Andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se... Olha aí a sala de aula. É a vida, é a caminhada, é andando uns aos outros em edificação. O Shema começa destacando a exclusividade de Deus, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Ame de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Aqui significa é todo o seu ser, alma, entendimento e forças. É a força do amor a Deus que nos estimula a nos vermos livres do pecado, buscando obedecer por amor e não por medo. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. João 14,21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E 1 Coríntios 16, 22 tem uma maldição aqui: se alguém não ama o Senhor, seja maldito, amaldiçoado. Vem, Senhor Jesus. É interessante, né? De manhã eu estava contando a ilustração. A gente fecha aqui. Quando eu era jovenzinho, metido a jogador de futebol, pagodeiro, perna grossa, cabelo do coalhada, atraía aquelas meninas, né? A miss da escola. Aí eu conhecia uma menina, eu sabia que ela existia. Pense numa cara chata, cabelo comprido, o vestido lá no chão, perna fina, não dava nem para ver, mas quando dava, sabia que era perna fina, presta não. Nem aí aquela menina chata, para cima e para baixo. Eu sabia que ela existia. E quando Deus me levou para um momento de fossa, né, que eu fui traído, disse que ia matar todo mundo. E eu olhava no exemplo dos meus pais, eu dizia: eu não quero essa vida doida, eu quero uma coisa parecida com meu pai e minha mãe, que se amavam, não eram crentes, mas que cuidaram de mim com muito amor, muito amor, muito amor. Eu não queria outra coisa, senão aquilo. E essa menina chata me convida para ir para a igreja. E eu não gostei. Depois eu voltei na igreja para zombar do pastor. Bola levantada,
arma na cintura. Eu vou ver o que esse bocó está pregando aí. Entro lá, o pastor está pregando, eu mando ele parar de pregar, porque eu quero falar. Eu disse, se Jesus tem poder para mudar a vida de alguém, quero ver ele mudar a minha. No meio do corredor, ele veio e me abraçou, disse, ô meu filho. Aí eu saí, aí comecei a chorar, eu fui embora, porque eu já estava com vergonha, porque eu estava chorando. E ela disse, agora você tem que ir para a igreja. Eu disse, não, eu entreguei minha vida, se foi aí alguma coisa, é esse Jesus aí que vai fazer alguma coisa. A igreja nem pastor, nem ninguém. E eu voltei para os mesmos lugares, para as mesmas bagaceiras, mas lá, cada lugar que eu voltava, dentro de mim algo dizia, você não pertence mais a esse lugar, você é meu filho. Então, algo que aconteceu na minha vida foi de dentro para fora. Aí ainda é engraçado, né? Eu conhecia e sabia que existia aquela garota, mas daquele momento em diante, Deus mudou os meus olhos e eu passei a amar. E convidei ela para ser minha namorada, e é minha namorada há 54 anos, né, Heloísa? Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque, gente, amar a Deus não é uma parada de culto, entendeu? Amar a Deus não é liturgia, para com isso. Amar a Deus não é você aqui celebrando a Santa Ceia, o diácono, o teólogo, o profundo nas Escrituras. Não, meu amado. É de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se dedicar ao Senhor. Por isso que aqueles judeus lá no Muro das Lamentações, se vocês já viram, eles passam o dia ali orando. E alguém perguntou, por que você fica se mexendo desse jeito? Ele disse, porque a minha adoração é do meu corpo inteiro, é o meu ser inteiro que adora a Deus. Quantos marmanjos ontem, no gol do Brasil, pularam, vibraram? Mas quando chega aqui na igreja, eles não se mexem, só o dedão. Eles não pulam, eles não aplaudem. Aí fica com raiva do Valdo, porque o Valdo fica pulando aqui na frente. Mas o Valdo não tem filtro, não é não? Ele louva com tudo. O Valdo faz isso aqui, ele faz no estádio. É desse jeito, não é não? Aí você, meu irmão, você diz que ama a Deus e fica aí só intelectualizando o negócio, citando versículo para os seus filhos, para a sua mulher, cumprindo sua obrigação. Você não é capaz de deixar o seu coração arder por amor a Jesus. Aí quando eu me aproximei dessa garota, gente, tudo mudou. E Deus fez uma transformação legal, né? 70 anos de idade, a bichinha está super inteira. Mais do que eu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meu amado? A relação com Deus não é cultica, não é religiosa, entendeu? Não é litúrgica. Você tem que se derramar na presença de Deus, chorar na presença de Deus. E se você tiver alguma dificuldade amanhã para praticar isso, faça o seguinte: olhe para as obras que Deus criou. E quando você olhar o vento, a natureza, o mar, os peixinhos, quando eu estou nadando, eu vibro que os bichinhos, o cardume pula, e eu dou glória a Deus. A tartaruga passa, glória a Deus. Então comece a olhar para a natureza, porque às vezes você vai no museu para olhar a obra de um grande artista, e você diz, olha só, você vai para Brasília e lembra de quem? Oscar Niemeyer. Que gênio aquele homem. Então olhe para a natureza e lembre do que Deus é, e o ame de todo o coração, louve de todo o coração, vibre com Ele, deixe as suas emoções vibrar muito mais do que um gol do Brasil, entende? Do que o Hexa. Porque nós andamos com Deus, andamos na presença de Deus todo o tempo. Amém, igreja? É muito bom amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos cantar aquela musiquinha? Canta aí, meu irmão. Andar com Deus é bom. A maior escola, andar com Ele. Estar na presença dEle todo o tempo.
O Kleber nos ensinou isso há um tempo atrás. Tua presença, Pai, eu amo estar, viver cada momento sem ti. Cada momento, sentimentos, né? É bem melhor viver assim, conhecendo teu querer, saber como te amar melhor. servindo. Pede a Deus, Senhor, Eu sinto teu poder, destrava Senhor. meus sentimentos, Senhor, Eu vejo a a me guiar pelos caminhos. eterno. Contempla a tua luz. Eu que era cego agora posso ver A glória do Senhor. resplandecer em mim. Porque Com Deus É viver de fé em fé. oh Senhor, liberta a tua igreja. E o impossível acontecer. Se andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos e se render de corpo e alma. Amados, será que tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: eu quero andar com Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero ter comunhão com Jesus, quero aprender, quero amar Jesus? Tem alguém hoje à noite que diria: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador? Tem alguém? Se estiver aí, levanta a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, para você começar uma caminhada com Jesus, como eu comecei há mais de 50 anos atrás. Se tiver alguém, agora é hora. Coragem aí para dizer: eu quero. O Senhor pode fazer. Lá na internet, na sua casa aí, mesma coisa, mesma decisão. Para hoje você dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Chegou a minha vez. Eu não quero só saber que Ele existe. Eu quero crer nele, viver para Ele, amar a sua palavra. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Talvez essa palavra seja para você, né, irmão? Hein, irmã? Senhor, me perdoe, porque eu tenho amado tantas coisas, mas não o Senhor acima de todas elas. Então você pode começar assim, né? Confessa e se entrega. Da unha do pé à ponta do cabelo, meu corpo glorifica o nome do Senhor. Quero reconhecer a presença de Deus todo o tempo, andar com Ele, amar a sua palavra, acima de todo noticiário, de tudo que você pode obter de informação, na escola, nas redes sociais. Deixa a palavra de Deus entrar, mas como um recado, como uma carta de amor, de quem se emociona quando Deus fala. Então, meu irmão, vamos sair daqui hoje à noite cumprindo a missão de amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Olha aí que lindo, uma família linda. Vamos lá do começo, vamos louvar ao Senhor com essa música desde o início, vamos? Pessoal da integração, corre aqui. Ei. Vamos adorar o Senhor, gente. Quando essa canção terminar, você está liberado, mas tome um tempo para adorar o Senhor. Tua presença, Pai. Canta a igreja de Jesus. Eu amo estar, viver sentindo. É bem melhor viver assim, conhecendo teu querer,
saber como te amar melhor, servindo. Eu sinto teu poder, Senhor. Eu vejo a tua mão A me guiar pelo caminho eterno. guia-nos, Senhor. Contendo a tua luz. Eu que era cego agora posso ver a glória do Senhor resplandecer em mim. Oh, Senhor, glória a Deus. Porque andar com Deus É viver de fé em fé. é ver o céu se abrir, acontecer. Sim, andar com Deus É viver em comunhão. Por que andar com Deus? Porque andar com Deus É viver de fé em fé. é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Sim, andar com Deus é viver em comunhão, é levantar. Isso. Vamos terminar com isso. Canta, Igreja de Jesus. Por quê? Porque em comunhão é levantar as mãos e se render ao mar e coração.